Um bom dia a todos. Eu, nessa semana que passou, acabei não gravando nenhum vídeo pro meu canal. Estou fazendo isso agora. E queria compartilhar com você o texto de Mateus 22, versículo 29. Nesse texto, Jesus ele diz assim: Jesus respondeu: Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus, ele respondeu a um grupo de pessoas religiosas da sua época que tinham como título saduceus. Havia vários grupos de religiosos na época de Jesus: escribas, fariseus, saduceus. Esse grupo era um grupo religioso que se distinguia dos fariseus em alguns aspectos. O primeiro é que os saduceus era a classe empresarial da época de Israel. Era um grupo de pessoas mais abastadas financeiramente. Então ele se distinguia dos fariseus em relação a isso. Socialmente eram uma diferença, social grande em relação aos bens que os saduceus tinham. Mas a diferença maior entre eles era a questão, digamos, teológica, doutrinária. Os fariseus, apesar de serem um grupo religioso que também muitas vezes Jesus os condenava por conta das suas práticas, eles, fariseus, criam na ressurreição. Ou seja, na eternidade eles criam que haveria a ressurreição do corpo. Os saduceus já não acreditavam nisso. E aí eles colocam diante de Jesus uma questão sobre a questão do casamento. E havia na lei judaica uma permissão de que quando uma pessoa casada, o marido viesse a falecer, que naquela cultura o irmão daquela pessoa poderia, desde que ele não fosse casado, assumir o compromisso deixado pelo seu irmão que faleceu. E assim aquela mulher, então antes casada com um determinado irmão, passaria a estar casada com outro. E os saduceus colocaram diante de Jesus uma questão hipotética. Olha, tinha 7 irmãos. Aí a mulher casou com o primeiro, veio a falecer, aí o segundo fez como esposa, aí também veio a falecer, aí assim foi. Olha, 7 irmãos, na ressurreição, de quem que ela será esposa? Né? A questão aqui é que os saduceus queriam colocar Jesus diante de uma situação problemática, mas eles não entendiam sequer o que era o reino dos céus, o que será na eternidade a união entre as pessoas. Então Jesus explica durante esse contexto que na ressurreição, está no versículo 30, na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E o que Jesus quis dizer é que não haverá um relacionamento afetivo no céu entre homem e mulher. Todos serão irmãos, ok? A questão da sexualidade, ela é para esse mundo e não para o mundo vindouro. Jesus ele responde isso, mas ele deixa claro no versículo 29 a questão que envolvia os saduceus. Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então, nessa live, que eu estou deixando aqui gravado, na verdade, nesse vídeo, melhor dizendo, do canal, eu quero deixar aqui uma aplicação para esse texto, para mim e para a sua vida. A gente se engana também quando a gente quer entender as Escrituras da maneira que nos são convenientes. Nós nos enganamos quando a gente não conhece a essência das Escrituras. Porque quando a gente não conhece a essência das Escrituras, a gente também jamais vai conseguir conhecer o poder de Deus. Porque os saduceus, eles não estavam dispostos a entender as Escrituras, ok? Porque eles estavam querendo colocar Jesus diante de uma situação problemática, porque eles mesmos não criam na ressurreição. Então, por que eles colocaram uma situação da ressurreição, se eles mesmos não criam? Então, a resposta de Jesus, como aplicação para mim e para a tua vida, tem a ver com o que a gente crê na palavra. A palavra é o poder de Deus. Então, se nós, eu e você, colocarmos a nossa vida de forma
que nos torne prático as aplicações dessa palavra, a gente vai conhecer as Escrituras e também experimentar o poder de Deus na nossa vida. Muitas pessoas no meio evangélico se sentem frustradas porque não experimentam o poder de Deus no sentido do dia a dia, da paz que o Espírito Santo produz, da própria virtude que é o Espírito Santo na nossa vida, a plenitude dele. Não apenas em relação aos dons espirituais, porque dons espirituais são distribuídos de acordo com o que Deus quer, não com o que eu e você queremos. Mas o fruto do Espírito, as 9 características, está disponível a todos. E a gente pode se encher desse Espírito, a gente pode experimentar ele na nossa vida e logo nós vamos estar experimentando o poder de Deus, amando mais aquele que muitas vezes nos agrediu, liberando perdão para aquele que talvez a gente estivesse numa condição, se não tivesse Cristo na nossa vida, jamais estaríamos liberando perdão. Então essas evidências do poder de Deus na minha e na sua vida, do amor, do perdão, do cuidado com o outro, do desejo de orar, interceder, né, pelas pessoas, ter atos de bondade e misericórdia, isso é evidência de que a gente conhece as Escrituras e conhece o poder de Deus. A gente conhecendo as Escrituras, a gente também conhece e experimenta o poder de Deus. Que a gente seja pessoas que busquem conhecer as Escrituras e logo estaremos também conhecendo o poder de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e tenha uma boa semana em nome de Jesus.